Boas malta, tudo bem? Hoje venho falar aqui acerca de provas que vocês podem fazer na próxima época. Provas que eu já fiz, que tenho que sei como é que são e venho falar assim um pouco delas. Primeira prova, a minha primeira prova da época foi no Zela, em Vouzela. É uma prova de Sky Race. A prova que eu fiz foi a de vertical, mas existe a prova de 21 que acho que é boa para fazerem. É uma prova de 21 km, 1600 positivos, mais ou menos. É uma prova de Sky Race um pouco dura, técnica. Tem muitos penedos e trilhos abertos tipo naquela semana da prova e torna-se um pouco técnica. Eu fiz também o downhill, que é são os últimos 12 km da prova dos 42 km, que é praticamente sempre a descer, só tem 200 ou 300 positivos. Os trilhos são mesmo técnicos, um atleta que seja bom a descer consegue fazer grandes diferenças naquela descida, mesmo tendo algumas subidas duras. Uma prova com penedos, que tem levadas, o trilho é um bocado selvagem porque eles não cortam, por exemplo, tens uma levada, eles não cortam as plantas que estão ao lado da levada. Se tiveres de levar com plantas levas, é uma prova bastante técnica para atletas técnicos. A nível de subidas, é o normal, são subidas de Sky com mais de 300 positivos, é um pouco mais, são subidas mais longas que o trail normalmente e uma prova que a nível de vistas é na Serra do Caramulo ou do Caramulinho e é porreiro. A prova dos 21 km não vai lá acima aos 1000 metros, mas anda ali na casa dos 900, 800 metros de altitude máxima. Depois chegas cá em baixo à vila, começa e acaba na vila, acho que é uma vila, Vouzela. Tem lá o aqueduto, ou passa lá na cidade, é muito porreiro, tem um rio. Os trilhos são engraçados, é uma boa opção para fazeres a prova, ok? Para fazeres esta prova. Os 40, falando dos 42 km, aí sim, aí já é uma prova mais de skyrunning, já passa nos picos mais altos e é uma prova extremamente dura, muito granito, muito penedo, tem que subir muitos penedos, principalmente no topo das serrinhas, porque eles tentam com que os atletas andem ali no topo das serrinhas e tem mesmo muitos blocos de granito e que tens de passar e tens de estar preparado fisicamente para aquilo, porque uma coisa é correres e caminhares no trilho, outra coisa é andares a levantar as pernas e a puxar com os braços no meio dos penedos. É totalmente diferente e vais sentir diferenças se fizeres a prova. Pronto. Passando à frente, outra prova, a Ultra Trail de Cerveira. Tens o Ultra, que é duro, e tens o Trail, que são 20 km e meio, com uma dureza brutal, tem 1750 positivos em 20 e meio. É uma prova que onde nos primeiros 8 km e meio metes 1200, assim, e depois é altos e baixos, parte de pernas. Quando tu pensas que vais correr rápido, é par de pernas e sobe, desce no meio de single tracks. Há uma prova que eu acho que é muito porreira. Na parte da subida inicial, 8 km e meio, não tem grande coisa que se ver. Tens uma parte de rio, nada de especial. Tem muito corta-fogo com cascalho, pedra solta e na parte seguinte da prova, aí sim já entras em single tracks espetaculares, junto ao rio, é uma prova muito porreira, depois já andas ali tipo num plano, que é sobe e desce, muito porreiro, sobes um ribeiro por pedras, é uma prova que eu acho que os 20 km e meio são espetaculares. Também tem distâncias mais curtas, nunca fiz as distâncias curtas, elas passam no cervo e descem no cervo, que já é uma parte interessante da prova, mas acho que o desafio mesmo são os 20 e meio. Se és alguém que
está interessado em fazer ultras, os 50 km desta prova são para alguém que já está bastante preparado. Acho que esta era uma prova de skyrunning que passou para trail, mas continua com a dureza de skyrunning. E 50 km de skyrunning é mesmo muito duro e ou estás preparado ou não vale ir lá sofrer e pá, eu, no meu entender, prefiro que um atleta vá com um bom ritmo nos 20 km do que vá a morrer completamente e só por chegar ao fim nos 50 km. Mas é um bom desafio para te preparares, porque é uma prova muito interessante mesmo. Falando de mais provas que eu fiz este ano. O Trail Bem Viver, eu fiz o Trail Bem Viver, é uma prova da Taça de Portugal de Trail, da ATRP. É uma prova que mudou completamente o percurso e também tem ultra. O ano passado não teve ultra, seriam 42 ou 44 km, e teve os 20 que já são os habituais. Os 20 mudaram completamente, passavam nas margens dos dois rios, do rio Tâmega e do rio Douro. Este ano não passou mesmo nas margens e eles tentaram aproveitar um pouco da serra que tinham e acho que a prova ganhou em trilhos. Tens um single track para de 4 km a descer na fase inicial, depois o trilho segue-se muito rápido na subida e entras lá na fase da Serra das Montedeiras, que é muito porreiro, ainda por cima em sunset, é mesmo espetacular. Ficamos ali com umas fotos douradas espetaculares e é uma prova que eu recomendo. É uma prova de trail que é muito rápida. Se não tivermos cabecinha, levamos um bom estouro, como se diz. Mas é porreira. Já está no estilo de prova de trail. Rápida, muita estrada, muitos caminhos. Prontos, quem não gosta, se calhar não é a melhor opção, mas esta é uma prova para quem gosta de correr em trilhos. Não tem grande dificuldade para caminhar, tem lá duas ou três subidas que são feitas a caminhar, mas de resto é sempre a gás, muito paralelo, muita estrada. Não é muita estrada, é aqueles estradõezitos e aqueles caminhos rurais estreitinhos. Pá, aquilo é sempre a correr rápido. Gostei bastante da edição deste ano e sendo também sunset, acho que é mesmo interessante. Outra prova que eu fiz foram os trilhos do Paleozoico, é sempre uma prova interessante, o percurso não varia muito, é praticamente sempre a mesma coisa. Acho que é uma ótima prova para trail. Esta é a pura prova de trail. Acho que os trilhos ficaram um bocadinho mais largos do que eram, não tenho a certeza. Acho que ali nos trilhos dos pescadores, ou o que é, acho que era mais estreito, agora é tipo um estradão largo. Pronto, essa zona mudou um bocadinho, mas são 23 km com 1100, muito rápidos mesmo, e quem não tem cabeça nos primeiros quilómetros dá o berro aos 8, 10 km de prova. Eu este ano tive uma quebra brutal aos 15 km, parei no trilho, fiquei mesmo parado mesmo, não é a andar devagar, é parado, olhar para quem vinha, a pensar, o que é que eu vim aqui fazer? Estava numa altura em que estava com muito volume nas pernas e não fiz a melhor alimentação no dia anterior e acabou-se a energia, não valeram jeitos, não valeram nada. Deu para chegar ao fim, porque lá animei, mas aquilo foi mesmo uma chapada, falta de açúcar completo, falta de energia. Pronto, mas é uma prova muito interessante, muito rápida. Aqueles 4 km ali a descer, a serpentear, são brutais. É um single track que dá para correr rápido. Nós parecemos macacos a agarrarmos lá nas árvores. Aquilo precisas das mãozinhas nesse single track, é sempre a agarrar. A parte do trilho em si é mesmo fixe. O parque do Paleozoico é porreiro para se correr, para treinar. Tem um pouco de tudo, tem single track, tem ali cascalho,
é porreiro para se fazer. A descida final é só para quem tem pernas, é um single track também, mas tu já não vens com pernas, acabou-se tudo, também é muito divertido. E depois a parte final que vens ali ao longo do rio, se já vieres mal, prontos, vais sofrer muito. Se vieres bem, é ótimo porque é sempre para dar gás por aquele caminho fora. É uma prova interessante e também é uma prova aqui em Valongo que é fácil de chegar. Toda a gente aqui do Norte, toda a gente do Norte chega com alguma facilidade ao local da prova. Pode chegar de comboio, este ano fui de comboio, por isso é relativamente fácil e perto. Podes ir de carro, autoestradas, por todo lado, vens do Porto, vens de Viana, vens de cima, ou vens de baixo, de Espinho, ou de sei lá bem de onde, de São João da Madeira, Santa Maria da Feira, é próximo, ok? E também se vieres aqui de Faf, de Guimarães, de Felgueiras, também é fácil de chegar lá, em menos de 40 minutos estás em Valongo. Até se for preciso 30 minutos estamos em Valongo. Por isso, a nível de acessibilidade, é uma prova muito central e por isso tem muita gente a participar nela. Mondego Sky Race, também fiz esta prova, tem 23 km a Sky. A Ultra tem 44 km, só que há aqui uma diferença. Os 23 têm 1300 metros de desnível positivo. E quando eu fui para a prova disse, fogo, Sky Race com 1300, normalmente a Sky Race tem que ter muito mais desnível. Pensei, fogo, isto vai ser sempre gás colado. Só que o nível técnico da prova é tão grande que não é preciso ter subidas para a prova ficar mais lenta. A prova é tão técnica, tão técnica, tão técnica, que ela é mesmo muito lenta. Mas, agora comparando as duas provas, os 23 e os 44. Os 23 têm a tecnicidade toda concentrada. Os 44 km passam nos mesmos sítios que os 23, só que vão a outros sítios que são muito menos técnicos. E a prova até se calhar torna-se um bocadinho mais rápida. Mas nesta prova a Ultra se calhar já não aconselho. Acho que os 23, para ser sempre a mesma coisa e ser sempre técnico e estar sempre a levar aquele estímulo, acho que são a melhor opção. É uma prova de aventura. Eu considero uma prova de aventura e não é uma prova de ires para classificações e isso. Porque podes deitar tudo a perder. É uma prova que tu vais subir cascalheiras brutais, vais descer cascalheiras brutais. Existem, eu acho que só os 4, 5 primeiros atletas é que deixem aquilo a correr e de gás. Os outros deixem aquilo sentados e pá, como dera. Como dera, aquilo é mesmo inclinado, é tipo 50% de inclinação com cascalho. E seja um atleta confiante, ok, vai por lá abaixo. Se não és, não vais. E tem ramos nas cascalheiras, tem árvores caídas, ui, cuidado. Depois desces ribeiros, sobes ribeiros, mas só pedra escorregadia por lá fora, atravessas o Mondego, opá, é brutal a nível de aventura. A descida final é num rio, sempre ao lado de um rio, sobe ramos, só por cima, passa por cima de ramos, passa por baixo de troncos. Opá, é uma prova de aventura que me surpreendeu muito. Se vou repetir, provavelmente não, mas opá, se quiseres fazer uma vez uma prova de aventura do mais técnico que existe em Portugal, acho que o Mondego é a opção certa. Nunca fiz nada de parecido com esta prova, ok? Fico por aqui neste vídeo. Espero que tenham gostado destas provas. Eu passei durante o vídeo imagens e espero que tenham gostado, ok? Pelos treinos.